Olá! No encontro de hoje, nós já vamos dar sequência, entrando no primeiro capítulo dessa terceira parte, A Vida em Cristo. No último encontro, nós fizemos uma introdução geral a tudo que nós pretendemos estudar nessa terceira parte do nosso catecismo. Nós fizemos até o parágrafo 1698. Agora, nesse capítulo 1, nós já vamos ver também uma breve introdução sobre a vocação do homem, que é viver no Espírito, e aí a gente já entra nesses artigos, hoje, o de número 1, no que o ser humano é criado à imagem de Deus. Muito bom a gente saber e ter uma boa fundamentação a esse respeito. Então, no parágrafo 1699, a gente tem só uma descrição rápida do que nós vamos encontrar nos 3 capítulos da primeira sessão dessa parte. E eu já disse no encontro anterior que a segunda sessão é um estudo sobre os 10 mandamentos, um por um, com bastante fundamentação. Então vamos ler, e aí a gente já entra diretamente no capítulo 1, que é sobre a dignidade da pessoa humana. Vamos ler. Primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. É o assunto do primeiro capítulo. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É no capítulo 2. E no capítulo 3, é concedida de graça, como salvação. Então aí apenas os destaques de cada um dos 3 capítulos dessa primeira sessão. Viver no Espírito é a nossa vocação. Então a gente agora já lê também, sequencialmente, o parágrafo 1700, entrando nesse assunto sobre como é bom ter essa dignidade. A pessoa humana a tem. Vamos ler. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. É nesse artigo 1. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Artigo 2. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Artigo 3. Por seus atos deliberados. Artigo 4. A pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. É o artigo 5. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Artigo 6. Com a ajuda da graça, crescem na virtude. Artigo 7. Evitam o pecado e, se tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia do nosso Pai dos céus. Artigo 8. Chegam assim à perfeição da caridade. Aqui também tem o assunto de cada artigo que nós vimos aqui anteriormente. Então, todos os assuntos do capítulo 1, artigo 1 até o artigo 8, nós temos um assunto descrito aqui no parágrafo 1700, do que cada artigo vai tratar. E nós vamos entrar, então, agora no artigo 1, que é essa dignidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Vamos ler então. Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe desvenda sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem do Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina,
deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Aqui nós vemos como que o ser humano e divino Jesus Cristo é o protótipo do ser humano, o homem perfeito que Cristo é. E ele é Deus. Então, Deus se faz presente, Deus que é invisível, se faz presente na pessoa de Cristo. É isso que quer dizer que Cristo manifesta o homem ao próprio homem. Como é o homem perfeito? Jesus Cristo. Como que Deus quer o ser humano? À semelhança de Cristo. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Filho, o protótipo do ser humano. A imagem que Deus sempre teve no seu projeto de salvação, na economia da salvação. Lembra quando a gente falava isso? Jesus Cristo é o homem perfeito, porque é Deus e não tem pecado. Só que o ser humano que precisa entrar em Cristo e ser redimido, ele teve uma deformação no seu primeiro pecado. E a raça humana tornou-se, então, toda ela pecadora, precisando ser restaurada no Cristo. E é isso que acontece na encarnação. Morte, paixão, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, o ser humano é restaurado na sua beleza original com a presença de Cristo que vem aqui para nos salvar. Esse é o projeto de Deus. Agora, vamos ver como que é essa imagem e semelhança que nós temos com Deus. Vamos ler. A imagem divina está presente em cada pessoa. Resplandece na comunhão das pessoas, à semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro do seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma família de 3 pessoas, distintas entre si, mas com a mesma substância, com a mesma natureza, a natureza divina. O homem é criado assim, para viver em comunidade e também como família, a família humana e a própria família, igreja doméstica. Todos nós a imagem da família divina, a imagem da Sagrada Família. Nisto nós já somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que mais nos caracteriza? Nós temos espírito imortal, que nós chamamos de alma. Nós temos o sopro, ruach, lá do Gênesis. Deus soprou nas narinas do ser humano, lhe dando o sopro da vida. O Espírito Santo, o Espírito, o sopro, que comunica a vida
O Espírito Santo é o Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho. É a única criatura que tem essa distinção de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse sopro. Mas nenhuma outra criatura, nem aves, nem peixes, nem animais de espécie alguma, nem insetos, nenhuma outra criatura tem essa distinção, essa dignidade de receber o próprio Espírito de Deus, que é imortal. Nós não morremos. Depois que a gente nasce, a nossa vida é eterna, para sempre, não acaba mais. Ninguém consegue destruir, como nós já refletimos, nem nós não conseguimos dar fim a nós mesmos, nos matando. Não, a vida é de Deus, foi criada imortal. Outra distinção que só o ser humano tem, mais nenhum outro ser. E desde a sua concepção, desde que nós fomos concebidos no seio materno, o nosso destino, segundo a vontade de Deus, é chegar à bem-aventurança eterna, ir morar com Ele, para uma felicidade absoluta, morar dentro de Deus, com Deus, por Deus. Agora, não significa porque está escrito aí, é o destino, que todos vão ter esse destino de ir morar lá. Não. Pela vontade de Deus, nós somos vocacionados, chamados a esse destino de morar com Deus. Mas nós vamos ver daqui a pouco que pela liberdade, pela razão, e liberdade mal usada, abusada, muitas pessoas não querem esse destino da bem-aventurança eterna, por incrível que pareça, e andam pelo caminho da perdição. Mas é outra distinção que nos torna dignos, já sermos vocacionados para essa felicidade absoluta. Se alguém não quer, paciência, Deus não pode fazer mais nada, mas porque Deus respeita a liberdade humana. E aqui nós temos mais algumas distinções. Ratio, em latim, significa razão. Da palavra ratio, vem raciocinar, discernir. Nós somos o único ser da face da terra capaz de pensar, concluir, ter conclusões, inclusive escolher. Nós temos razão e também vontade. Nós temos vontade, outros seres não têm, têm instintos. É uma pena que muitas vezes nós também vamos estudar nessa parte do catecismo muitas pessoas que os seus instintos dirigem a sua vontade e dirigem o seu cérebro, a sua razão. Não é mais a razão que domina o corpo, mas é o corpo que domina a razão. Mas isso já é deformação. Nós temos razão e vontade. E agora nós vemos que tem, além dessa inteligência e vontade, é dotado de liberdade. É o que nós vamos ver agora. Vamos ver esses dois parágrafos. Em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais, de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o chama sempre a fazer o bem e a evitar o mal. Cada um é obrigado a seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Então nós vemos que nós ganhamos esses presentes, esses dons de Deus, inteligência e vontade, o poder escolher, essa faculdade de poder escolher.
entre o bem e o mal. Mas Deus nos deu um outro presente, a liberdade. Liberdade. E Deus respeita a liberdade do ser humano. Nós sempre dissemos, aprendemos, Deus é todo poderoso porque Ele tudo pode, mas Ele também pode o não querer. Por exemplo, a questão de interferir na liberdade do ser humano, Ele não faz isso. Não, Ele pode auxiliar com a graça as nossas escolhas. Por isso nós também temos a consciência, que nós podemos treiná-la para sempre fazer o bem e evitar o mal. Nós podemos escolher, somos livres, e Deus respeita a liberdade do ser humano. Se o ser humano não quer Deus, paciência, Deus respeita. Se ele contrariar isso, ele interferir na liberdade do ser humano, ele se contradiz. E ele não pode fazer isso, porque ele pode o não poder. É bom a gente também pensar nisso, porque nós somos responsáveis por nossas escolhas. E aqui nós vamos ver que viver no Espírito, a vida em Cristo, já é mostrar também essa dignidade que nós ganhamos sendo seres humanos, adotados como filhos por Deus. Parágrafo seguinte, o 1707, que aí vem então essas más escolhas. Vamos ler. Instigado pelo maligno, o homem, desde o início da história, abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Estamos sempre diante desses dois caminhos. O caminho da perdição, o caminho da morte para Deus. A pior desgraça que pode acontecer para o ser humano é trilhar o caminho da perdição, fazer más escolhas, sucumbir a essas tentações provenientes do maligno. Isso acontece desde o início da história. Pessoas que não têm escrúpulos, pessoas que praticam o mal contra os seres humanos, injustas, exploradores, criminosas, assassinos, adúlteros, toda a sorte de perseguições, de tiranias, e são más escolhas. Ao invés de escolher o caminho do bem apontado por Deus, revelado por Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, ensinados no magistério da igreja, essas pessoas sucumbem. Todas essas citações aqui é dos documentos do Concílio Vaticano II, aqui, por exemplo, Gaudium et Spes, alegria e esperança. Então essa luta existe em cada ser humano, entre escolher o bem ou escolher o mal. Que Deus nos ajude sempre a escolher o bem. Agora mais esses dois últimos parágrafos da nossa reflexão de hoje. Vamos ler. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma,
propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna, na glória do céu. Então, apesar da presença do mal no mundo, que muitas vezes sufoca o ser humano, que não se liberta desses seus vícios e suas paixões mundanas, terrenas. Mas veio o Salvador, nós temos um Salvador, que se ofereceu em sacrifício perfeito na cruz, aceitou morrer para que com seu sangue ele nos lavasse, restaurasse o ser humano perdido que tinha as portas do reino dos céus fechadas. Agora não. Ele abriu as portas do céu para quem quiser, seguindo-o. Precisa se tornar discípulo de Jesus Cristo. Essa é uma ordem, é um mandamento. Quem crer e for batizado será salvo. A gente não se salva por nossos méritos, não. Há tanta gente que ensina aí que as pessoas se purificam por si mesmas, às vezes com falsas doutrinas de reencarnações sucessivas. Não, a nossa fé não é essa. A nossa fé é que é pelos méritos de Cristo em sua paixão, morte, ressurreição. É Ele quem nos salva. Nós somos seres fracos, incapazes de chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. E Ele vem restaurar aquilo que foi deteriorado em nós, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência. Agora, quando a gente se torna filho de Deus, pelo batismo, Deus nos adota, e a adoção é uma coisa séria. O nosso Pai agora é Deus. Nosso Pai, Ele nos adotou como filhos de Deus. Essa adoção nos transforma. Mas a gente precisa seguir o exemplo de Jesus Cristo. A ordem é essa, o mandamento é este: agir corretamente e praticar o bem, assim como Cristo nos ensinou. Se a gente permanecer unido ao Salvador, como a gente sempre reza na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se estamos no corpo místico de Cristo, se estamos nele, nesta união, nós chegamos àquele homem perfeito que Jesus Cristo é. Chegamos à perfeição do amor, porque em latim caritas, a tradução que nós fazemos, um outro jeito de traduzir como caridade, mas na verdade a palavra caritas em latim é amor, o amor de Deus por nós, um amor diferenciado que Ele tem pelo ser humano, vocacionado a essa santidade, de modo que é por Cristo que nós chegamos ao nosso destino, à bem-aventurança. Com a graça de Deus, com esse auxílio de Deus, essa vida moral que nós vamos praticar durante a nossa existência na Terra, vai fazer com que nós cheguemos à glória do céu. O maior sonho do ser humano é viver nessa glória. Desta forma, nós já terminamos o artigo 1º. Essa dignidade que nós temos de ser a imagem e semelhança de Deus. No próximo vídeo, o artigo 2º, nossa vocação à bem-aventurança. E nós vamos ver como praticar essas bem-aventuranças. Por isso,
se inscrevendo aqui no canal, sempre acompanhando essas nossas videoaulas. Você vai aumentando o seu conhecimento e, com a graça de Deus, aprendendo a ter essa vida moral, essa vida em Cristo. Faça sempre isso. Fique com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.